Olá! Vamos agora aprender a colocar as portas e as janelas. Então, iniciamos com as portas. P1, 0,80 por 2,10. Portas é largura por altura. Se a planta baixa é uma vista superior, então eu não vou representar medidas de altura, apenas medidas de largura e comprimento. Então, para mim desenhar a porta, eu só preciso olhar para a medida de largura, que é 0,80 metros. Como eu já expliquei, o fator de escala da escala 1 para 50 é 2 centímetros por metro. Então, todas as medidas reais devem ser multiplicadas por 2 centímetros por metro. Certo? Então, se a largura da P1 é 0,80, então nós vamos desenhar com 1,60, 1 centímetro e 60, ok? Então, P1 é a porta principal, certo? Vamos lá. Primeira coisa, colocar a boneca. O recomendado para as bonecas é de 0,1 metros a 0,2 metros, ou seja, no real 10 centímetros ou até 20 centímetros. Vamos fazer as bonecas com 0,1 metros do tamanho real. Então, quanto que vai ser o meu desenho? 0,1 metros vezes 2 centímetros por metro, que é o fator de escala. Então, 0,1 vezes 2 dá 0,2, corta o metro com metro, 0,2 centímetros, que é igual a 2 milímetros. Então, vamos fazer as nossas bonecas com 2 milímetros. A partir da parede, eu vou marcar 2 milímetros. Ok? Agora, nós vamos colocar a largura da porta, que se era 0,80, eu vou fazer com 1,60. Então, a partir da boneca, eu vou marcar 1,6, que é a abertura da minha porta. 1,6 da boneca até a extremidade. Após isso, nós vamos desenhar a folha da porta. Lembram que porta sempre deve ser desenhada aberta. Então, eu vou desenhar a folha com o mesmo tamanho, 1,6, com a mesma abertura. Então, aqui na boneca, eu vou marcar 1,6. Ok? E agora, eu vou fazer o sentido do giro. Para fazer o sentido do giro, eu tanto posso usar o esquadro de 45 graus, como também posso utilizar o meu compasso. Posso fazer com as duas opções. Vou fazer portas com compasso e portas com o esquadro de 45 para vocês aprenderem. Como é que eu vou usar o compasso? Ponta seca do compasso é essa partezinha aqui de ferro que fura. Eu vou colocar no eixo da porta, que é o quê? O encontro da boneca com o início da porta. Então, vou colocar na abertura da porta e aí traçar o arco com o sentido do giro. Ok? Finalizado, eu tenho que olhar agora para os níveis dos pisos. Então, vamos olhar aqui para o croquis. O nível do piso do terraço é de 0,30 e o nível do piso da sala é de 0,35. Então, o terraço ele é mais baixo e ele deve realmente ser mais baixo do que a sala, tá? Quando vamos desenhar a porta, então, nós temos que deixar sempre para o lado mais
baixo. Então, essa parte aqui eu vou ter que apagar. E assim está finalizada a nossa P1. Vamos agora a mais uma porta. P2, que é igual a P4, que é igual a P6, certo? Então, P2, ela é, vamos olhar, P2, que é igual a P4, que é igual a P6, 0,70 por 2,10. Vou olhar apenas para a largura. Se é 0,70, eu devo desenhar com 1,40. Então, aqui, no quarto 1, no quarto 2 e a porta da cozinha para a área de serviço, todas vão ter 1,4 centímetros de largura. Então, primeira coisa que eu devo fazer é colocar a boneca. Nós já vimos que a boneca vai ser de 2 milímetros. Então, após a parede, eu vou marcar 2 milímetros. Já vou marcar da P2 e da P4, certo? Agora a espessura, 1,4. A partir da boneca, eu vou marcar 1,4. Mesma coisa para P4. A partir da boneca, eu vou marcar 1,4. Agora, vamos desenhar a folha da porta. Então, a partir da boneca, a folha vai ter a mesma medida da abertura, 1,4. Ok? Mesma coisa eu vou fazer para P2. Lembrando que a porta sempre deve abrir para dentro do cômodo, tá? Então, por isso que P2 está para dentro do quarto 1 e P4 está para dentro do quarto 2. Vou fazer agora com o meu esquadro de 45 graus. Então, eu vou da extremidade da folha até o batedor. Vou da extremidade da folha até o batedor. E agora vamos olhar para os níveis. Para os níveis dos pisos. Veja que 0,35 corresponde ao nível do piso da sala, cozinha, quarto 2 e quarto 1. Como que eu sei isso? Porque no croquis as portas estão todas livres. Então, eu vou apagar se o piso aqui da circulação é o mesmo altura do piso do quarto 2 e do quarto 1, eu vou apagar as duas retas. A P6 eu vou fazer igual a P2 e P4. Após concluída P6, vamos olhar os níveis. Então, veja que o da cozinha é 0,35. O da área de serviço é 0,30. Então, a área de serviço é mais baixa que a cozinha. Então, o que é que eu tenho que fazer? Vou deixar apenas a parte que é mais baixa. A outra eu apago. Finalizado a P6, vamos agora fazer mais uma porta. P3. P3 é a porta do banheiro. Quanto que é a dimensão da P3? P3 é 0,60 por 2,10. Então, eu vou olhar apenas para a largura. Se é 0,60, eu vou fazer com 1,20. Ok? Então, fazer a minha boneca de 2 milímetros. Deixei 2 milímetros a partir da parede. E agora, eu vou marcar 1,2.
Se é 0,60, vai ficar com 1,2. Coloco a folha também com 1,2. E depois vou fazer o arco da porta. Então, com o compasso, ok? Então, nós podemos fazer porta com o arco e podemos fazer porta com a reta de 45 graus. Para finalizar as portas, falta apenas a P5. P5 diz na questão que é um vão livre, 1 metro por 2,10. Então, eu vou olhar apenas para a largura, 1 metro, que eu vou fazer com 2 centímetros. Se vocês observarem bem aqui no croquis, não tem boneca para o vão livre. Então, eu não preciso desenhar boneca. A partir aqui da parede, eu vou desenhar meus 2 centímetros de largura. Se é 1 metro, 1 vezes 2 dá 2. Então, eu vou desenhar com 2 centímetros. Existe diferença de nível entre cozinha e sala? Não, no croquis não existe. Então, o mesmo nível do piso da sala é o mesmo nível do piso da cozinha. Então, eu vou apagar as duas retas. Assim, está finalizado o nosso vão livre. Vamos agora para as janelas. Olhando para as janelas, J1, J2 e J4 será 0,80 por 1 metro por 1,10. Então, eu tenho largura por altura sobre o peitoril. Se o peitoril é 1,10, significa que é uma janela baixa. Então, eu devo desenhar com linhas contínuas. E para mim desenhar, eu vou olhar apenas para a medida de largura, já que na planta baixa nós não representamos medidas de altura, apenas largura por comprimento. Então, a largura é 0,80. Se é 0,80, eu devo fazer com 1,60. Onde é que está a J1? J1 está na parede frontal. Onde é que está a J2? Também na parede frontal. E a J4 está aqui na parede lateral da sala. Vamos lá? Então, primeira que eu vou fazer vai ser a J1, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar o meio da parede. Lembrem-se que janelas se localizam no centro da parede, diferente de porta que são nos cantos. Então, janela é no centro. Então, se de dentro a dentro eu tenho 6, o meio da parede é aqui, ó, em 3, tá? Então, se eu encontrei o meio da parede, eu encontrei também o meio da janela. Então, se a minha janela ela é de 0,80 metros e eu vou desenhar com 1,60, então, o que é que eu vou fazer? 1,60 dividido por 2, 0,80. Se eu estou no meio da parede, eu faço 0,80 para um lado, 0,80 para o outro. E represento a minha janela com linhas contínuas. Encontrei o primeiro, encontrei o meio da parede, que é também o meio da janela. Divido o valor em centímetro da janela por 2. Se a minha janela é 1,60, vai ficar 0,80 para um lado, 0,80 para o outro. Após isso, só representar a folha da janela com linha contínua. Mesma coisa eu vou fazer para a J2, sendo que a minha J2 eu tenho que centralizar apenas com essa parte aqui. Eu vou desprezar a porta.
Então, quanto é que eu tenho a partir da porta? Eu tenho 4,2. Então, a metade vai ser 2,1. Achei a metade da parede, que é também a metade da janela. Agora, eu vou fazer 0,80 para um lado, 0,80 para o outro. E vamos traçar com retas contínuas, traços estreitos e leves com retas contínuas. E está feita a nossa J2. Do mesmo jeito, eu vou fazer a J4. Encontro o meio da parede, seguida traço o meio da janela. Se de dentro a dentro é 6, a metade é 3. E aí, eu faço 0,80 para um lado, 0,80 para o outro. Finalizada a J4, vamos agora para as próximas janelas. J3, J5 e J9. 1 metro de largura, 0,30 de altura por 1,80 de peitoril. Então, se é 1,80 de peitoril, ela é uma janela alta. Janela alta, eu devo representar com linhas tracejadas, ok? Se é 1 metro de largura, vamos desenhar com 2 centímetros. Onde é que tem J3, J5 e J9? J3 na parede lateral do quarto, J5 na parede lateral do banheiro e J9 na parede posterior do quarto 2. Ok? Vamos desenhar essas janelas altas. Então, da mesma forma que eu fiz estas janelas, eu vou fazer a janela alta, sendo que a diferença é que deve ser tracejado. Então, J3, primeira coisa, vou encontrar o centro da parede. Se de dentro a dentro é 6, a metade é com 3. Encontrei o centro da parede, vou fazer 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro, ok? E aí, vou desenhar tracejada. Por que que eu fiz 1 centímetro? Porque a janela ela tem 1 metro no tamanho real. Quando eu multiplico pelo fator de escala, vai dar 2 centímetros. Então, encontrei o meio da janela, eu faço 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro. Do mesmo jeito, eu vou fazer a J5 e a J9. Encontrar. Primeira do banheiro. De dentro a dentro, eu tenho 4 centímetros. Então, o meio da parede é com 2. Assim, eu faço 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro. E represento a minha janela tracejada. J9. Finalizada a J9, vamos agora para mais janelas. J6, J7, J8. 0,80 de largura, 0,60 de altura por 1,50 de peitoril. Se o peitoril é em 1,50, que é a mesma altura do plano de corte, eu desenho ela como uma janela baixa, ou seja, com linhas contínuas. Então, se a largura é 0,80, a minha representação aqui vai ser igual a J1, J2 e J4. Eu vou fazer do mesmo jeito. Se é 0,80 com 1,60 centímetros. Então, onde está a J6, J7 e J8? J6 na parede lateral da cozinha, J7 na parede lateral do quarto 2 e J8 na parede posterior da cozinha. Vamos fazer da mesma maneira, tá? Então, J6, eu vou encontrar o meio da parede, de dentro a dentro é 8 centímetros, então o meio é 4. Achei o meio da parede e vou fazer 0,80 para um lado, 0,80 para o outro.
Finalizada J6, vamos fazer agora J8 e J7. Então, J7, encontrei o meio da parede, do mesmo jeito, encontro o meio da parede, que é o meio da janela, e faço metade da janela para um lado, metade da janela para o outro. Finalizadas, assim, todas as janelas. Agora, vamos para a próxima aula sobre como desenhar as projeções e a cotagem.